E tem mais um jogador na mira do Flamengo, meio-campista aí do futebol brasileiro, jogador jovem, muito craque, está na mira do Flamengo. O Flamengo pode se reforçar ainda mais e ficar um time ainda mais poderoso aqui da América do Sul. Você vai saber essa notícia daqui a pouquinho. Vamos ver aí os comentaristas da Jovem Pan que vão falar sobre esse ano do Flamengo de contratações, né? O Flamengo bateu um recorde de contratações, só contratações de peso, você vai ver, né? As contratações que o Flamengo fez, os valores e como o Flamengo está se mostrando um time muito poderoso aqui na América do Sul. E no finalzinho teremos aí a notícia sobre esse novo reforço do Flamengo. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixamos aqui os créditos para a Jovem Pan Esportes e vamos acompanhar aí agora, primeiro falando sobre o recorde do Flamengo e depois o possível reforço do Flamengo ainda para esta temporada. Vamos ver. Dinheiro, né? Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De La Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações e detalhes, são só 3. Para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Aí vem os valores, e aí assusta um pouco. O patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes, mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro, se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bruninho, Vander, é surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros. Se você fizer uma avaliação técnica, eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado. Aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro. April 26th, 2010, that's the day that we... O Flamengo tem esse dinheiro. E ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada, para contratar em posições que ele acha que são importantes. O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time.
O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então só o De La Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros dois podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de sim, uma maneira geral, sim. Boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160. Eu estou arredondando aí. 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações com preços razoáveis, mas pelo volume... Poxa vida, aparece lá na planilha, lá, o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então, por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar, não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, né? Eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual, eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque ou acabou o contrato, ou porque quis se dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Aliás, exceção feita do De La Cruz, também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada. Quem vendeu sabe que vai receber. Certo? Do Corinthians, muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anti-calote, ou não é verdade? É isso. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan e a gente vai falar dos gastos de cada clube com contratações nessa janela. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação do Flamengo, hein? Recorde de gasto aí, de valor, né? Na janela de transferência, 158 milhões de reais. E a gente vai falar também agora dos outros clubes, que o Vanderlei lembrou bem aqui. Gente, o Flamengo gastou 158, o Corinthians gastou 130. E me desculpa, pode ter mais reforços, mas nenhum do nível dos reforços que o Flamengo fez. Mateuzinho, não dá pra chegar aos pés do Vinha como lateral. Pedro Raul, 5 milhões de dólares. Não dá para comparar com nenhum reforço do Flamengo. Igor Coronado, esse talvez possa, porque ninguém aqui viu jogar futebol. A gente não sabe o que ele pode ou não entregar. Aí tem o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o atacante. Tem agora o Kaká, que o Corinthians fechou. E o Corinthians gastou 130 milhões de reais. Eu vou dar o ranking aqui pra vocês, mandando um abraço pro Hold, hein? E pra galera do Pátio Michu de Búzios que tá assistindo a gente aqui. Mandar um abraço aí pra galera que sempre me recebe muito bem lá. Agora, Flamengo é o primeiro. 3 reforços. 158 milhões de reais. Botafogo, 10 reforços, 131.724.000 reais. E olha que o Botafogo fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que foi o Luiz Henrique. E ontem o Textor falou que fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador. Ontem ele falou durante o jogo, e aí os 20 colegas... 20 milhões de euros? E aí os colegas que acompanham o Botafogo falaram que é o Thiago Almada, argentino, que estava na Copa, que joga no Atlanta United dos Estados Unidos. Mas o Thiago Almada vale 20 milhões de euros, Bruno? Como eu falei, eu acho os valores que praticados aqui absurdos, assim, muito exagerados. É um jogador muito bom e ainda jovem. Ele tem 22 anos, estava no pré-olímpico e estava na Copa do Mundo também.
Eu acho os valores, assim, assustadores, mas é um jogador muito bom. É um jogador que tem um nível bem alto, né? Estava lá entre os campeões do mundo com a Argentina. Posição. Jogou pouco, é meia. Eu acho que ele Estava entre os comprou 26 da Copa. Ele ainda não comprou, ele falou que fez uma proposta. Então eu digo, se ele comprar, acho que ele compra pro grupo, não só pro Botafogo. Até pela idade dele, né? É um jogador que pode ser repassado para a Europa, o próprio grupo, ele tem mais de um time. É caro pra caramba, mas como é 22 anos, jogador com rodagem, campeão do mundo, imagino que ele tenha feito esse tipo de raciocínio, né? Depois ele vai pro Lyon, enfim, vai para o time lá da Bélgica que ele tem, pro Crystal Palace, enfim, uma contratação para vários times, vamos dizer assim. Mas caro, pesado. Futebol brasileiro é maluquice. Mas eu acho isso bom, gente, pra poder cobrar, pro torcedor poder cobrar do clube. Pra depois o clube não falar, mas olha o elenco deles e olha o nosso. Mas... Cara, porque olha só o ranking. Flamengo, 158 milhões de reais. Botafogo, ou seja, o Botafogo vai ter que ser cobrado esse ano. Mas o Botafogo é uma zebra, foi no ano passado. Esse ano não pode ser considerado zebra. O elenco desse ano é melhor que o do ano passado. E gastou 132 milhões de reais. Aí o Corinthians, que a gente sempre fala aqui, 11 contratações, 130 e vai aumentar um pouquinho, porque chegou o Kaká aqui, mas é por empréstimo, 130 milhões e 500 mil reais, o Corinthians. Aí outro clube, que muitas vezes não tá brigando por título, mas não tem... O Vasco. O Vasco investiu 120 milhões e 200 mil reais em reforços. E aí depois o Palmeiras, que é o todo-poderoso, que a gente sempre fala favorito e que tem que brigar por título, 90 milhões. É o que eu falo. O Vasco, o Botafogo, o Corinthians, eles têm que ser cobrados esse ano para disputar título. Com um investimento desse tamanho. Sabe o que acontece? No meu conceito, quando você compra menos, a chance de você errar é menor. O City, os times do Guardiola, ele contrata muito pouco, numericamente. Normalmente ele é o segundo ou o primeiro orçamento de onde ele estiver, da Premier League e tal. Mas ele contrata muito pontualmente, que é um jogador com aquela característica, perna esquerda, saída de jogo, velocidade pelo lado, mas ele quer aquele jogador, quero esse jogador. Não é aquela coisa de 5, 6 opções. Quero esse ou não quero nenhum. Tipo o Tite, eu quero ou quero o Ortiz ou eu não quero ninguém. Eu acho isso ajuda bastante. Eu quero o De La Cruz, não é De La Cruz, porque o cara dá 5 nomes e ele traz o 5º. E aí, quando você contrata de baseada, a chance de você levar um grupo de jogadores muito fracos é grande. Às vezes acontece nesse bolo vir alguém aí que você não esperava nada de surpreender. Mas normalmente contratação de baseada sai coisa ruim. É muito difícil. E sobre o Almada, o preço do Almada no Transfer Market, Asmar, é 27 milhões de euros. 27 milhões de euros. Então está tentando economizar uma grana. Ele está comprando abaixo do valor que aparece lá. Se vale tudo isso é uma outra conversa, mas tem um número base aí, né, que é um site respeitável com relação ao mercado internacional. Então, o argentino lá consta como 27 milhões de euros. A proposta é de 20, se ele conseguir fazer negócio, ele comprou abaixo do que está no mercado o argentino. Que aí ele vende depois, ele pode vir até como uma possível venda ou até para os clubes dele. Anos, claro, 22 anos dá para E aí uma coisa que me impressionou é o Galo. O Atlético Mineiro geralmente gasta muito e o Atlético Mineiro ele contratou o Scarpa e eu não sei se já está contando aqui o Bernard, porque tá dado como certo o Bernard com o Atlético Mineiro no meio do ano. Ele vem no meio do ano e fim de contrato. Vai acabar o contrato dele na Grécia, ele vai vir... Então não vai custar nada, você vê. Vai... 2 jogadores que de nível altíssimo. Exatamente, 2 jogadores que teoricamente não tem erro. Pode, pode, mas teoricamente não tem erro. Eu prefiro assim, sabe, Pilhado? Você vai e contrata pontualmente. Agora, você não tem time, você revira tudo. O Corinthians, quando ele pede 12 jogadores, ele tem que contratar alguém. Mas aí vai de baseada. O Santos fez baseada também, né? Contratou um monte e tal. Mas a chance de dar errado é muito grande. Agora, quando você faz uma contratação pontual, era o Walker. O próprio Bahia, né? O Kaique tá me lembrando aqui no ponto. Tudo bem que eu não acho o nível dos reforços. O Everton Ribeiro eu acho fera. Ele eu falo, pra mim o Flamengo deu até mole porque eu não acho ele substituível com o talento que ele tem. Mas aí tem também o Jean Lucas, o Caio
Alexandre, que foi o bem, Cuesta. Mas eu acho que de nível AA, pra mim, é o Everton Ribeiro. Até o Jean Lucas eu acho bom jogador, mas não acho nível AA. Não é o mesmo nível de pretensão e de exigência do Flamengo. Só que o Bahia gastou menos da metade do Corinthians. O Bahia gastou 51 milhões e 500 mil. Foi pontual. O Corinthians 130 milhões, gente. O Everton Ribeiro, por exemplo, veio livre. Qual foi o jogador que o Guardiola encheu o saco? Foi o Walker ou o Stones? Teve um que ele queria, eu quero esse. Agora que o Guardiola, depois da Copa do Mundo também, ele quer esse jogador. Não é, sabe? Não dá, então não contrata ninguém. Eu acho isso legal, eu acho isso correto. É assim que tem que ser, pontual. Se você for contratar o jogador como aposta, o próprio Abel Ferreira disse isso. Prefiro usar o cara da base. Apostar em jogador não dá, gente. Tem que ser o jogador. Então, contrata o cara da base. E contrata-se muito de baseada, né? Às vezes tem muito interesse em fazer negócio também. Fazer por fazer, né? Para dar satisfação, ou sei lá. O Palmeiras, no ano passado, comprou 2, o Rios e o Arthur. O Arthur já foi vendido. E esse ano, 4 até agora, né? O Palmeiras tem contratado pouco também em quantidade. Ele vai no que interessa. Ele trouxe esse ano o Aníbal Moreno, o Bruno Rodrigues, o Caio Paulista e o Lázaro. E o Lázaro veio depois que o Bruno Rodrigues machucou. Talvez se não tivesse machucado o Bruno Rodrigues, nem viria o Lázaro. Mas também é um time que já há algum tempo tem ido nas contratações pontuais. Não tem uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção também, que tem clube que sabe contratar, pô. Porque espera o jogador ficar livre. Sim. Aí você gasta uma fortuna em contratação quando você pode gastar uma fortuna só no salário. Que é o caso do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, com certeza, ele foi pro Bahia para ganhar um salário altíssimo. Ali de 1 milhão, um pouco mais ou um pouco menos. Com tempo de contrato. Mas pelo menos não tem o gasto daquela porrada que é a compra, né, Wander? São clubes que sabem analisar o mercado. E às vezes compra barato e dá certo. O Rios, se eu não estiver equivocado, o Palmeiras gastou cerca de 600 mil dólares só. Depois dá uma checadinha. Eu acho que foi 6 milhões, não foi não? De reais. Não, eu vou ver aqui. Eu acho que foi por um preço muito razoável. E o cara é titular do Palmeiras. Então, acho que foi feito pelo Anderson Barros, né? O negócio. Mas estou quase... Vamos dar uma checadinha aí. Tenho quase certeza que foi uma compra barata e deu certo. Deu certo para o Palmeiras. Foi ótimo. Eu também sempre bato na tecla que o Palmeiras não precisa ter obsessão. 6 milhões, cravei, ó. De reais, né? 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Por 60%. 6 milhões de reais por 60% do jogador. Bom, foi um preço bom, não foi? Foi. Foi muito bom. E aí ele hoje ele vale muito mais que isso hoje, não vale? Sim. Então essa foi uma boa compra. Sem dúvida. Quer dizer, tem esse olhar clínico de quem faz o negócio. Agora, também tem muita trombada, né? O cara gasta e depois a coisa não prospera. Quando o time tem dinheiro em caixa, é importante isso. Eu sempre brinco quando me pedem um exemplo do Richarlison. Quando pagaram 75 milhões pelo Richarlison, foi uma loucura lá. Puxa, mas será que vai dar certo? Não vai dar certo? E aí a resposta que veio lá da Inglaterra foi o seguinte: não, esse valor está naquela planilha de que se não dá nada certo, não vai quebrar o clube. É dinheiro, tipo assim, é dinheiro que está lá para errar. Uma dessas, se acertar... Dinheiro pro risco, né? É dinheiro para o risco. Então é isso, eu acho ótimo. Isso é uma prova de que alguns clubes contratam muito mal, Flávio e Bruno? Com certeza. Porque, cara, olha isso. Contratar em bando não adianta. Pilhado, não tem jeito. Os caras gastam muito dinheiro com base. Quanto custa a base do São Paulo? Quanto custa a base do Corinthians? Quanto custa a base do Flamengo? Base do Palmeiras? É para utilizar, para contratar os jogadores para fazer a base do seu time. Né? Os jogadores de um nível bom para fazer a base do seu time, dentro de um sistema pré-moldado. Para você contratar, tem que ser o cara que vai fazer a diferença, vai chegar a jogar. Salvo o caso do Flamengo, que se dá o luxo de contratar jogadores que não necessariamente serão titulares, mas se precisar estarão muito à altura dos titulares. E aí você faz a contratação pontual, você não precisa sair gastando. Gastar muito... O Mauro César falou uma coisa que eu concordo. Tem gente aqui que torce pela contratação. Você não torce pelo time, nem pelo jogo. Torce por contratação. Mas isso é besteira. Contratação séria, contratação bem feita, tem um planejamento, tem uma definição. E são poucos jogadores. Uma parte do time já está montado, contrata pontualmente, mas com acerto. Aquele jogador que tem, sei lá, 90% de chance de te dar retorno. Ó, nosso Pedrinho Marques, sempre ligado, ele mandou aqui 6 milhões de reais, que foi o que eu falei, por 60%, e agora o Palmeiras pagou 1,5 milhão para ter mais 10%.
Então o Palmeiras pagou 7 milhões e 500 mil reais para ter 70% do Richard Rios, o que é um baita negócio. Baita negócio. Richard Rios está na seleção colombiana. Pô. Sim. Ou seja, daqui a pouco pode ter uma proposta da Europa, pode ter uma proposta, e aí o Palmeiras vai ganhar um lucro absurdo. Já não tem... Segue se preparando para o Fla-Flu da semifinal do Carioca e teve primeiro treino de Léo Ortiz. Cadê? O novo zagueiro já parecia estar bem familiarizado ao clube. Léo Ortiz passou o dia no Ninho do Urubu e uma das primeiras pessoas que teve a oportunidade de encontrar foi o técnico Tite. Ele conheceu toda a estrutura do Flamengo, vestiu o manto e teve até tempo para encontrar seu xará e ter aquela brincadeira que viralizou nas redes sociais. No gramado, o jogador fez apenas trabalhos físicos, separado do restante do elenco. Estou muito feliz. Ontem na chegada eu estava realmente ansioso para que chegasse a hora de vestir o manto aqui, conhecer o CT, conhecer meus novos companheiros, né? Léo Ortiz tem chances de ser relacionado para a primeira partida da semifinal diante do Fluminense. O Flamengo já saiu na frente e conseguiu regularizar o atleta no BID, e ele já está inscrito no Campeonato Carioca. Eu estou pronto, se precisar, lógico, sempre respeitando a opção do treinador, tudo que os meus companheiros de defesa vêm fazendo, que faltam palavras, porque vem tendo números realmente impressionantes. A questão da zaga parece estar bem resolvida para o rubro-negro, com Léo Pereira inspirado e agora a nova contratação que promete trazer bons resultados ao Flamengo. O time tem a melhor defesa do Campeonato Carioca com apenas 1 gol sofrido até agora. O time segue focado para enfrentar o Fluminense na primeira semifinal do Carioca. O elenco ainda tem mais 2 treinos antes do duelo para tentar manter a boa fase que está empolgando os flamenguistas. Uma vez Flamengo. Muito bem, é o desespero da equipe para avisar que tá voltando. Culpa de vocês dois. 10, 9, 8. 3. Vene Casagrande, primeiro treino de Léo Ortiz. Gostou do anúncio do jogador? Queria Flamengo? parabenizar o departamento responsável pelo anúncio. De fato, Cadê saíram o da anúncio? caixinha, Tem aí? um anúncio muito bacana, brincaram nas redes sociais. Enfim, era algo... Já tem o sósia, inclusive, do Léo Ortiz. Esse é o sósia. É o sósia Já do tem. Léo Ortiz. Ah lá, Léo Ortiz da torcida, pô. Olha aqui, nós somos o programa que mais divulga os sócios. Mais dá espaço. Nós recebemos já todos os sócios. Inclusive, eu queria que me corrigissem, mas eu acho que começou tudo com o Gabigol da torcida, né, Sim. gente? Ele foi o pioneiro, né? Sim. E depois, Neymar, tinha o Neymar. tinha o Neymar, Sempre o Ronaldinho teve o Neymar, Gaúcho. Mas aí a gente tá Aí falando, depois né? explodiu com o Gabigol. Aí depois o Gabigol da torcida. Hoje a gente vê vários outros times, a galera tem esse negócio A gente já trouxe o São Paulo aqui, lembra? Já trouxemos vários. O Tite, poxa, Tite, a gente trouxe. é verdade. Um beijo pro Gabigol da torcida. Trouxe o Pedro. Um beijo pro Gabigol da torcida. Aliás, ele me marcou no Rio, deve ser a apresentação do Léo Ortiz. Ele me Provável, marcou ali. provável. Então já tem o Léo Ortiz da torcida, tá? Você que gosta desse tipo de brincadeira, de conteúdo, já segue lá o Léo Ortiz da E torcida. tem um detalhe, Fernanda, Cadê que a torcida do o Flamengo anúncio? adorou. Melhor quê? informação possível. Léo Ortiz namora. Namora? Qual é o nome dela? Pode contar, Não sei será? o nome dela, só vi que namora. Ô, Benê, que apurador é você que não sabe ainda? Isso, a vida pessoal não é o meu forte, cara. Daqui a pouco a gente entra no site e vê o Léo Dias falando sobre alguma coisa. Mas ainda bem que namora. Ainda bem que namora. Tem muita gente precisando namorar No Rio de Flamengo. Janeiro, então. É bom, ainda né, bem. Pedrosa? Que É aí dá isso. uma qualidade na noite de sono. Na noite de sono, que é muito importante pro atleta. Namorar é o forte de Léo, inclusive. Perfeito. É de nome É já. de nome. Muito bem, a gente já vai mostrar pra quem não assistiu o anúncio do Léo Ortiz. Nossa, o quanto eu já perguntei pra esse cara se foi uma boa contratação. Não vou perguntar mais, porque Todo mundo já sabe. todo mundo já sabe, né? O Pedrosa já deu até o RG da perna que ele chuta. Inclusive, ele aqui. fez muita falta ao Red Bull Bragantino. Muita Graças falta. a Deus. Ó, ontem falta. você tem que comemorar Léo Ortiz, o Evangelista é muito bom jogador, e o Matheus Pereira. E o Sacha logo saiu também, tomou um cartão, O Sacha não depois jogou saiu. bem ontem. O melhor jogador do Bragantino ontem foi o Jadson, no meio campo, e o Elinho também. Elinho jogou demais. E depois o Capixaba também jogou muito. Capixaba jogou muito, mas o Elinho depois entrou meu Marçal ali. Aí acabou com Acabou ele. com a carreira Tanto que do o Elinho. Caixinha coloca ele no meio. E aí ele perde ali a função, depois o Bragantino troca. Ô, Vene Casagrande, o Léo Ortiz já encontra o Fluminense, você acha? Ou não, Ele vai ser relacionado. Ele vai ser relacionado. Ele vai ser relacionado, enfim, vai ficar à disposição.
Não vai ser titular, pelo menos nesse primeiro momento, até porque o Fabrício Bruno, muita gente questionando sobre o Fabrício Bruno, ele não vai nem usar máscara, tá? Ele nem fez nada para poder usar máscara, tá treinando sem máscara, ele vai pro jogo normalmente, mas sem a proteção do nariz. Ô Fabrício, ele assiste ao programa, Vinícius? Ah, provável, né, cara? Fabrício, deixa eu falar uma coisa pra você. Do jeito que você é famosa, você falando pra ele, vão Vinícius? cortar e vão mandar pra ele, entendeu? Vini, que sou eu. Olha só, deixa eu te falar. Não tem problema usar máscara, não, gente. Ah, ele não vai usar, Mas às vezes não. a pessoa é tão, né? Não há necessidade, pelo menos nesse momento. Será que não há? Pelo que me relataram, Mas eu não tem fiquei necessidade. sabendo, que um passarinho me contou, que botaram o nariz do homem no lugar, que doeu, mas doeu tanto. É isso. E o homem vai pro jogo mesmo assim e Vai pro treinou? jogo, tá treinando normalmente, vai ficar à disposição. Léo Ortiz também fica à disposição. Quem não deve ficar à disposição é Gabigol e Wesley. A gente vai parar e pensar assim, beleza, são 2 jogadores que são reservas. Vamos debater sobre Mas isso? o Gabigol, na minha opinião, é um jogador que faz falta. Independentemente se é reserva, se é titular, a gente tá falando de um jogador... clássico, né? E de uma semifinal de Carioca. Exatamente. Tá aqui, ó. O... Tropa do Leléu. Só namorador. Vamos lá. Essa aqui é uma cena do filme do Homem-Aranha, do desenho do Homem-Aranha, né? Em que ele se encontra ali, se aponta. E isso aqui, pra quem não gosta de internet, é um meme, né? Ou seja, uma foto muito usada pra brincadeiras, né? E aí pegaram essa e fizeram a tropa do Leléu, né? Que aí é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Só falta o Léo Ortiz deixar a barba crescer. Muito bem. O Venê trouxe pra gente a informação de como foi lesionado o Gabigol e o Wesley numa treino de finalização, né? Depois do treinamento normal. Isso é muito interessante, que quando a gente fazia esse programa com o Casimiro, a gente entrou um dia num debate, que nem a gente entra aqui extenso, sobre, poxa, por que a gente não tem mais gol de bola parada, belas batidas de bola parada e tudo mais? A gente na época fuçou. O Casimiro foi lá e descobriu que é porque os jogadores não treinavam mais. Os jogadores da antiga tinham o hábito de acabou o treino, quem quiser fica aí e fica chutando bola, treinando bola parada. E aí começaram a entender, com fisiologia, com tudo, o tempo de treino e tal, carga pro músculo, que não era interessante mais sair do seu padrão ali de treino, de microciclo, macrociclo, tudo que se pensa na hora de pensar num treinamento. Só que essa história está mudando nos últimos anos, né? E a gente está vendo mais o retorno de incluir, depois do treino, alguns personagens ficarem ali treinando a bola parada, o pênalti, a falta. E aí é curioso, e aí eu não tô botando água no show, porque eu acho que tem que treinar mesmo, eu adoro bolas paradas. Dois personagens. Antes de você se falar, posso só machucarem. contextualizar, Claro, explicar aqui no programa, porque a gente acabou não explicando como eles se machucaram. Existe um treino tático, enfim, com o Tite, e depois desse treino, alguns jogadores fazem algo específico. E no caso do Wesley e do Gabigol, eles estavam treinando algo específico. O Wesley treinando cruzamento, que é algo de fato que ele precisa evoluir. E o Gabigol, como atacante, treinando finalização. Não entende? era uma bola parada. Não era bola parada. Ele um cruzava, um finalizava. Um entendi. cruzava, outro finalizava. Eu achei que era bola E parada. nessa Mas atividade... é o mesmo tipo de... É o mesmo tipo. O teu raciocínio tá certo. Tá certo. É como se o cara estivesse treinando falta, por exemplo. É um vai treino lá, a mais. É um treino não a é mais. algo que o Mas Flamengo será que era um a estipula. mais? Era um a mais. Era um a Eu mais. tenho essa informação. Então era um a mais. Então é a mesma Wesley coisa. treinando, é a mesma coisa. O Não Wesley é. treinando cruzamento e o Gabigol finalizando. E foi justamente nessa atividade que os dois acabaram tendo essa lesão muscular de grau leve, tá? Não foi nada muito grave, não. A tecnologia hoje, Fernanda, principalmente a fisiologia, ela te permite você ter um limite do atleta. Ele consegue ver exatamente quando o seu músculo vai estourar ou não. Eu não sou profissional de educação física, mas a gente conversa exame de sangue com essas pessoas. Dá tem pra você um poder... indicador. Você pode treinar até isso aqui. Você não pode treinar mais que isso aqui. Não acredito que o Gabigol e o Wesley tenham tido esse limite. Então eles falaram, vamos treinar aqui. Tempo de bola, cruzamento, finalização. E esse tipo de coisa acontece. Mas eu acho que essa questão das faltas também, essa questão do treinamento a mais, ela pode ser utilizada dentro da carga do treinamento do atleta. Então, claro que aconteceu essa fatalidade, mas eu gosto muito desse empenho a mais dos atletas, principalmente para finalização, para cobrança de falta, para tempo de bola. Acho que isso é essencial. O Juninho Pernambucano falava muito isso e o Roberto Dinamite também. O Zico? Os dois falavam, o Zico também, que são 3 exímios batedores de falta. A gente ficava batendo. Você não precisa cobrar 100, mas cobra 20 ali depois do treino. É bom, né?
E o Flamengo segue muito agitado no mercado da bola. E Tite aprova nova contratação no Flamengo de meio-campista de 22 anos, que ganha aí muita força para assinar com o Clube de Regatas do Flamengo. Nesse ano o Flamengo já fez muitas boas contratações, como Nicolás de la Cruz, Matiazinha, Léo Ortiz, contratações de peso. Só que o Flamengo ainda pensa em trazer jogadores para o seu elenco e jogadores de qualidade. Devido a algumas lesões e convocações, Tite já havia externado a necessidade de ter peças de reposição no elenco do mesmo nível, né? Até mesmo entendendo que esse ano tem a Copa América e muitos jogadores não estarão disponíveis por serem convocados para as suas seleções. Com isso, o Flamengo pensa em trazer jogadores e ter um reforço aí, um jogador que está muito bem avaliado pelo Tite e deve ser contratado pelo Flamengo, deve ser procurado, que se trata do jogador Maurício, de 22 anos, que tem um vínculo com o Internacional até dezembro de 2027. É um jogador muito novo e já chegou até mesmo a ser convocado para a seleção pré-olímpica e disputou as Olimpíadas, na qual o Brasil acabou perdendo. Mas a questão é que o Flamengo continua on fire nas contratações devido à sua situação economicamente estável. Com isso, o Flamengo pode estar sempre comprando jogadores de qualidade, embora não pretenda fazer nenhuma loucura. Diante disso, a contratação do Maurício ganhando força nos bastidores, e o Tite sempre destacou a necessidade de buscar jogadores prontos, caso contrário ele preferiria buscar por opções na base. Com isso, a diretoria vem se empenhando de forma ativa no mercado, com o objetivo de fortalecer a equipe e deixar em condições de brigar e vencer títulos importantes na temporada. Então o Flamengo está buscando excelentes jogadores e o nome da vez é o Maurício, que já está aí sendo muito comentado pelos bastidores do Flamengo. A diretoria já está observando esse jogador e o Flamengo pode aproveitar esse momento para fazer uma proposta para o Maurício, quem sabe trazer ele para o Flamengo. Lembrando que no começo do ano ele chegou até mesmo a ser oferecido ao Flamengo, que na época não se interessou muito pelo jogador, mas estava aguardando o parecer do Tite, se o Tite veria como uma boa opção trazer o jogador, e tendo em consideração a Copa América, a situação do futebol atual, o Tite vê com bons olhos sim trazer o Maurício, até porque o Flamengo precisa de um meio-campista, né, para que possa estar substituindo o Arrascaeta quando ele for convocado, e é um nome que com certeza é muito bem avaliado, e o Flamengo deve estar esquentando as conversas para quem sabe estar trazendo o Maurício, jogador do Internacional de 22 anos, para o seu elenco. Mas e você? Você apoia a contratação do Maurício? Deixa aí nos comentários.